Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. Você pode participar pelas redes sociais e pelos telefones que já estão aí no seu vídeo. Desde a Revolução Industrial, se estudam as doenças relacionadas ao trabalho durante todo este percurso histórico. A ausência das condições adequadas para o trabalho desencadeou a morte, a incapacidade e o sofrimento de inúmeros trabalhadores. Hoje, atingir um meio ambiente de trabalho adequado se tornou um assunto relevante quando se fala em local de trabalho e doenças ocupacionais. O desrespeito a essas normas só provoca prejuízos à sociedade, porque ela é quem paga pelos problemas dos acidentes do trabalho. É no meio ambiente laboral que o empregado desenvolve todas as suas atividades, onde ele produz para garantir seu sustento. Muitos empregados saem dos seus empregos com uma doença ocupacional, que é considerada acidente de trabalho, e ficam prejudicados para o resto da vida, inclusive para conseguir novo emprego. O acidente de trabalho ocorre quando o trabalhador sofre lesão corporal, perturbação funcional ou doença no local e durante o trabalho, desde que haja redução da capacidade para o trabalho que o empregado habitualmente exercia. O acidente de trabalho ou doença ocupacional geram direitos como pagamento de auxílio, indenizações, pensões ou estabilidade no emprego. Em alguns casos, para que haja definição se a lesão ou doença ocupacional foi gerada no trabalho, é necessária a realização de perícia médica e, muitas vezes, a vistoria no local do trabalho. O perito médico pode reconhecer ou não o nexo causal, isto é, a relação entre o trabalho e o fato lesivo. As empresas devem realizar a comunicação de acidente de trabalho, conhecida pela sigla CAT, junto ao INSS, a fim de registrar o acidente de trabalho ou a doença ocupacional. Vamos a um breve intervalo e voltamos já com a entrevista da semana. Não saia daí. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Nesta terça. Essa caixa traz surpresas e pode deixar vocês um pouco eufóricos. Luxo, requinte e um toque Masterchef. Você já trabalhou com foie gras? Eu nunca vi bater caviar numa mesa desse jeito. Não é a prova dela. Você acha que viajei? Nesta terça, 10h30 da noite, a eliminação vai custar caro. O que passou na sua cabeça? Tá com vontade de chorar? Masterchef Profissionais. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Anielo Miranda Alfiero, formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, advogado militante há 32 anos nas áreas criminal e civil, professor da graduação e pós-graduação em Direito Penal, conferencista em faculdades e universidades,
autor de estudos e livros jurídicos, professor do curso de ensino preparatório Alfiero. Foi o primeiro advogado amazonense eleito pelo Conselho Federal a integrar a lista sextupla para participar do cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça e obteve excelente votação perante o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Já participou de vários simpósios e seminários, já recebeu homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e Câmara Municipal de Manaus pelos relevantes serviços prestados na área judicial no estado do Amazonas. Inestimável contribuição que os advogados vêm dando para a construção de uma sociedade mais justa e livre, democrática no Amazonas. E autor de vários livros jurídicos, é importante ressaltar que o nosso convidado tem um currículo muito extenso, não temos como relatar todos aqui. Meus parabéns, doutor, muito obrigado pela sua presença, nós estamos honrados por tê-lo aqui. A honra é toda nossa, queremos agradecer o convite, parabenizar o seu programa, um programa de grande audiência e um programa de uma importância fundamental para a classe jurídica, não só para os advogados, bem como para os acadêmicos de direito. O seu programa realmente é um farol aqui no Amazonas para todos aqueles operadores do direito. Muito obrigado, muito legal. Bom, o senhor com 32 anos de militância, bem-sucedida, deve ter uma experiência fantástica. Então, eu gostaria de aproveitar a sua presença para que o senhor externasse uma experiência no sentido de incentivar alguns advogados novos, pessoas que estão começando. O que o senhor diria que seria uma forma de incentivar para um sucesso? O que esses advogados podem fazer para ter um grande êxito na carreira, assim como o senhor obteve também? Exatamente. Primeiramente, tem que amar a profissão. Se você for um advogado, você tem que ter a vocação. Se você for um médico, você tem que ter a vocação. E, acima de tudo, além da vocação, você tem que ter o amor. Mas, além disso, você tem que ter uma procura, uma busca profunda pelo conhecimento. Você tem que estudar, você tem que se revisar, você tem que estudar não só a matéria do direito, bem como outras matérias. Você tem que escolher, se você for escolher a área criminal, então você tem que, além de estudar o direito penal, o direito processual penal, você tem que estudar criminologia, você tem que estudar medicina legal, você tem que estudar história, ou seja, você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar para que você seja um grande profissional, quer na área criminal, quer na área civil. Hoje em dia, você tem que ter uma vocação, você tem que se determinar. Eu quero ser advogado, então você sabe que você vai trilhar, porque o advogado hoje ele é indispensável à administração da justiça, mas é um sacerdócio. Você vai ter que passar pela faculdade, depois da faculdade vai vir um exame de ordem e depois você vai entrar num campo da advocacia. O seu cliente você não tem, então você vai ter que fazer a sua clientela, você vai ter que ter muita persistência e você vai ter que insistir, persistir até galgar aonde você quer chegar. Ótimo, foi uma dica muito legal para quem está começando, tenho certeza que foi excelente. Bom, o Supremo Tribunal Federal recentemente teve uma decisão muito interessante em que ele julgou um habeas corpus. Então ficou decidido o seguinte, que uma decisão em segundo grau, por exemplo, no Tribunal de Justiça ou nos tribunais regionais federais, aquele réu que for condenado em segundo grau, ele vai cumprir a pena imediatamente. Mesmo que ele tenha um recurso para o STJ ou para o STF, ele já passa a cumprir essa pena imediatamente. Na sua opinião, tenho certeza que o senhor
deve ter um entendimento sobre tudo isso, só como criminalista. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, como o senhor analisa no ponto constitucional essa decisão? O senhor teria alguma crítica, alguma Claro, posição? eu teria sim. O artigo 283 do Código de Processo Penal, ele é bem claro, ele é recepcionado pela Constituição Federal, pelo princípio da presunção de inocência. E esse princípio de presunção de inocência, assim como está consignado na Constituição Federal, está também no Pacto de São José de Costa Rica, que é o Decreto-Lei 678/92, que há uma presunção de inocência e que ninguém pode ser preso senão após o trânsito julgado da sentença condenatória. Em outras palavras, enquanto não houver o exaurimento da sentença condenatória, enquanto não houver o último recurso a ser julgado, então não há o trânsito julgado. Logo, o réu não pode ser recolhido, se porventura ele ficou solto. Então, qual era a regra de 2006 que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal? Se o réu aguardou o processo em liberdade, ele vai ficar em liberdade até o último recurso do seu processo. E depois que transitar, depois que for julgado o último recurso, aí sim o processo desce para a vara de execução e aí vai ser cumprida a pena. Com essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal, eu entendo, e a maioria dos juristas entendem, que essa decisão fere a Constituição Federal, fere o artigo 283 do Código de Processo Penal, bem como o Pacto de São José de Costa Rica. Ou seja, fere o princípio de presunção de inocência. Então, eu sou absolvido ou condenado pelo juiz de primeira instância, e aí eu entro com recurso de apelação para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, então, diz que mantém a minha condenação do nosso cliente, e aí ele vai expedir o mandado de prisão. Antes do trânsito julgado. Antes do trânsito julgado. Fere frontalmente, e aí o paradoxo vai ser esse. O réu vai ser recolhido, e o recurso vai ser tramitado ainda pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. E se porventura disser que o réu é inocente, aí ele volta para a cadeia. Então, é um título provisório? Não, passou a ser um título executivo definitivo após o julgamento de segunda instância. A regra anterior era mais perfeita, era correta. Se ele aguardou o processo em liberdade até antes do trânsito julgado, antes da sentença, então ele aguarda o julgamento final do seu processo. Agora, se ele for um réu perigoso, se ele faz parte de organização criminosa, se ele está obstruindo provas, se ele está amedrontando as testemunhas, aí sim é outra situação. Ele fica preso, é condenado preso, e aí ele julga, fica preso. Essa é a situação correta, porque não há o trânsito julgado. Agora, a prisão preventiva, a partir do Pacto de Tóquio, passou a ser a última ratio. Ou seja, primeiro é a liberdade, segundo são as cautelares diversas da prisão, e a última ratio seria a prisão. E o que nós estamos fazendo é invertendo. Prisão, recorre, para depois você saber se você está certo ou errado. Mas a decisão do Supremo tem que ser agora cumprida, não se discute. Porque existe uma controvérsia. Há uma controvérsia, tanto é que não houve uma unanimidade. Foi 6-5. Eu acredito que daqui a 2 anos, daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos, essa decisão ela pode ser revista pelo Supremo Tribunal Federal e haverá, então, pode haver uma mudança de posicionamento. É verdade. Professor, existe um Instituto da Delação Premiada que vem sendo muito utilizado por réus da Lava Jato, dessas organizações criminosas todas. O senhor entende que essa questão da delação premiada é realmente benéfica para o réu? Isso aí tem trazido bons resultados para informar o juiz que está julgando uma causa? Como o senhor vê essa questão da delação premiada? Nós brincamos que a delação premiada começou no Éden, no Jardim do Éden. Então, Deus chegou para Adão e Eva e disse: olha, vocês podem, aqui é o paraíso, vocês podem comer todos os frutos das árvores, exceto esse fruto aqui. Então veio a cobrinha, fez a cabeça de Eva, e Eva fez a cabeça de Adão, e aí comeram o fruto proibido. Então Deus fez um julgamento, chamou Adão e disse: Adão, por que você comeu
Deus deu até o princípio do contraditório para Adão. E chamou Adão e disse, por que você comeu o fruto proibido? Ele disse, Deus, foi a mulher que você me deu. Aquela mulher que você tirou na cara, foi ela que fez a minha cabeça. Ou seja, Adão fez a delação chamando o outro corréu, que era Eva. Então Deus chama Eva e diz, Eva, por que você fez isso? Você estava num paraíso, vocês iam construir uma família feliz. E ela diz, olha Deus, quem fez tudo isso, ela delata também a cobra. Então, o delator é justamente isso. A delação premiada, o corréu chama o outro réu à sua responsabilidade penal. Então, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Quando a lei de organização criminosa agora foi editada, ela prevê especificamente a delação premiada ou a colaboração premiada. Essa colaboração premiada, a delação premiada, ela pode ser feita através do advogado e do Ministério Público, ou através com o advogado e com o delegado de polícia. Se faz um acordo, e aí assina-se o acordo, leva-se ao juiz, e o juiz homologa ou não o acordo. Deve, evidentemente, ser obedecido todos os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, que não haja coação, que não haja tortura. O réu deve ser feito essa delação de livre e espontânea vontade. É benéfico? É. Há algumas situações, alguns crimes, que não tem defesa. E o réu, querendo colaborar com a justiça, querendo devolver o que foi tirado, ele pode então sim fazer uma delação premiada, uma colaboração premiada. Só para esclarecer para o nosso público de casa, que pois não. Devem estar muito atentos a esse tema que é fantástico. Qual a redução da pena que o réu obtém quando ele faz a delação premiada? Sim, são vários benefícios. Primeiro, se ele estiver preso, ele pode pedir a sua soltura. Segundo, com relação ao término do processo. Com relação ao término do processo, a pena dele pode ser diminuída, ele pode pegar o perdão judicial, a pena dele ser cumprida em regime domiciliar, ele pode substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, são várias situações em favor do réu. Então, ele sabe que ele cometeu um crime de organização criminosa, há vários parceiros, há vários coautores, e ele começa então a declinar o nome de outros coautores, o nome de outros membros da organização criminosa, bem como ele pode também devolver valores, ou indicar onde estão os valores subtraídos, apropriados, furtados, ele pode fazer isso. Então, qual vai ser o benefício? Ao invés de ele ir para a cadeia, cumprir a pena em regime fechado, inicialmente fechado, ele pode então negociar com o Ministério Público e homologado pelo juiz. Então ele disse, não, eu não quero ficar preso, eu quero ficar em regime domiciliar. Pode. Eu quero perdão judicial. O juiz vai avaliar se aquela participação dele foi de suma importância para desvendar a quadrilha, a organização criminosa. Dependendo da situação dele, dependendo do empenho, dependendo da sua colaboração, ele pode ter um benefício de não ir para a cadeia, de ficar em regime domiciliar, de substituir a pena privativa e restritiva, até mesmo não ser denunciado ou pedir o perdão judicial. Agora, veja, vai haver um acordo entre o réu, com o seu advogado, o Ministério Público, homologado pelo juiz. Antes da Lei 12.850, a delação premiada ficava a critério do juiz. O réu colaborava, dizia, no crime de sequestro. Então, eu fiz um sequestro, juntamente com a minha quadrilha, eu colaborava, eu dizia quem eram os outros membros e também devolvia a vítima. E aí eu pedia o quê? O perdão judicial. Mas essa delação premiada ficava a critério do juiz. Não havia um acordo prévio, não havia um acordo entre o réu e o Ministério Público ou o delegado de polícia, né? Então hoje não. Hoje a Lei 12.850 ela é bem clara. O réu diz assim, eu vou falar isso, mas os meus benefícios serão esses. Então pode haver um acordo entre o Ministério Público e a defesa. Excelente. Bom, quem chegou agora, eu estou aqui entrevistando o doutor, professor Anielo Miranda Alfiero. É criminalista, está dando uma excelente aula de direito penal para todos de casa e também para eu que estou aqui. Bom, professor,
Eu gostaria de fazer uma pergunta interessante, ainda no âmbito do direito penal. Pois não. Existe a figura do pedófilo, Sim. a pedofilia. Então, a pedofilia ela pode ser também um problema patológico do agente, né? Se o cidadão ele tem uma doença, então ele tem que ser tratado, né? Se ele tem uma doença que só gosta de criança, de garotinho e tudo mais, então ele deve ser tratado. Eu entendo assim. Mas existe uma legislação recente que traz uma previsão legal sobre a penalidade, quantos anos ele pode cumprir uma pena, dependendo do tipo de pedofilia. O senhor poderia explicar melhor isso aí para o nosso público de casa sobre a questão da pedofilia? Certo. O pedófilo, ele, segundo a Organização Mundial de Saúde, é tratado como a pedofilia é uma doença. A pessoa tem uma doença. Mas essa doença não o torna inimputável. O que significa isso? Ele não fica irresponsável pelo ato dele praticado. Se ele praticar um ato dele, é tipo um psicopata. Se ele praticar um ato, ele vai responder pela lei. Então, o Código Penal brasileiro, ele não prevê a figura de pedofilia. Pedofilia é crime? Não. Pedofilia, pedófilo, é uma pessoa que pratica o crime, a pedofilia. O que é a pedofilia? Gostar de crianças, né? Então, o que o Código Penal fez? O Código Penal, no artigo 217A, tem lá estupro de vulnerável. O que é estupro de vulnerável? É você manter relações sexuais ou atos libidinosos diversos da condição carnal com menor de 14 anos. Mesmo esse menor, ou a menina ou o menino, dando autorização para que com ele mantenha relações sexuais. Nesse caso, é estupro de vulnerável, porque aquela autorização do menor de 14 não é válido pela lei brasileira. Seria um estupro presumido. Então, aquela pessoa, um homem ou uma mulher, que mantém relações sexuais com um menor de 14 ou uma menor de 14, é considerado estuprador, comete estupro de vulnerável. Pode ser uma pessoa que tenha pedofilia, um pedófilo, ou pode ser uma pessoa não, que não tenha esse tipo de doença. Muito bem, mas o legislador é muito inteligente. O pedófilo ele tem certas características, ele tem um perfil. E aí, o que acontece, muito comum isso, o pedófilo, ele chega perto da família, ele é um cara legal, ele começa a ajudar a família. Então, mesmo ele assediando, mesmo ele mantendo relações sexuais ou atos libidinosos com menor de 14, muitas das vezes a família pode saber e ele ajudar a família. Mas isso não impede que ele seja punido, porque a ação é pública e incondicionada. O que significa dizer isso? Basta qualquer pessoa, o vizinho, a empregada doméstica, o tio, o padrinho, qualquer pessoa, tomar conhecimento que ele está praticando esse ato libidinoso ou um ato sexual, a relação sexual, com um menor, uma menor de 14, o delegado de polícia pode instaurar um inquérito, pode requerer a prisão e o Ministério Público, então, pode ofertar denúncia de plano. Então, essa figura é muito importante do estupro de vulnerável, que agora, se houver a conivência do pai, se houver a conivência da mãe, qualquer pessoa pode denunciar e ele poderá ser processado e julgado. Mas tem uma outra característica do pedófilo, com relação a fotos. Então ele gosta de fotografia, ele gosta de filmagem, é o chamado nudes, tirar fotos. Isso também é previsto pela lei do ECA, ou seja, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se eu tiver foto de menores, nudes, com nu, mantendo relações, eu mantendo no computador mundial, através do Facebook ou através do Instagram, fotos, mensagens eróticas, de masturbação, isso é crime. E sendo crime, ele pode ser também preso, processado por esse tipo de crime. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, disse o seguinte: a pedofilia, essas imagens pornográficas com relação a menores, a crianças e adolescentes, se forem divulgadas pela internet, via Facebook, via Instagram, é crime de competência da Justiça Federal. É crime federal agora. Então, eu, pedófilo, começo a assediar um menor, pedindo que me mande fotos só de roupas íntimas. Isso é crime, se for veiculado pela internet ou por computadores, né? Então, a polícia, o judiciário,
sabe como atacar um pedófilo. Então, se não houver um ato sexual, você pode pegá-lo também por essas fotos pornográficas, né? Professor, nosso tempo é exíguo, não temos um tempo muito elastizado, mas nós temos um tempo para o senhor fazer suas considerações finais. Eu tinha um tema para perguntar para o senhor ainda, sobre a questão da Lei Maria da Penha, alguns detalhes sobre essa aplicabilidade da Lei Maria da Penha, mas eu gostaria que nas considerações finais, se for possível, o senhor dá uma dica para aquele bacharel em Direito que pretende fazer um cursinho para a OAB na área penal, não consegue passar, tem dificuldade, ou seria o pulo do gato, aquela dica legal que o senhor daria para essas pessoas que estão pretendendo passar no exame de ordem, que é coordenado pela FGV, na área penal? Exatamente. Eu quero dizer para você o seguinte: primeiramente, você tem que fazer uma boa faculdade. Você tem que estudar desde o primeiro dia. Você tem que estudar todas as matérias para que você faça uma faculdade bem feita. Depois que você fizer a faculdade, você tem que procurar um cursinho, porque o cursinho ele vai te direcionar objetivamente para a matéria que você vai estudar ou não, ou seja, a área que você vai querer fazer na segunda fase. Mas lá no cursinho, ele te direciona, ele dá as diretrizes, ele dá o básico para você passar. Porque a Fundação Getúlio Vargas, e a prova que ele está fazendo é a prova para ser advogado, não é prova para ser juiz, nem para ser promotor. Então a prova da OAB é prova que você tem que pensar como advogado. Se a pessoa estiver preso, qual a medida cabível, se for uma ação civil, se ele for demitido, qual a ação que ele deve tomar na Justiça do Trabalho, se ele tiver o carro dele batido, qual a ação que ele deve promover no direito civil para reaver o dano. Então ele tem que pensar como advogado. O pensamento é totalmente diferente. Na faculdade a graduação é uma coisa, na prova da OAB é outra coisa. É um pensamento do advogado. Ele tem que estudar, ele tem que persistir, ele tem que insistir, ele tem que se preparar, ele tem que insistir até passar. O que nós percebemos hoje é o seguinte: você faz a faculdade, você não se prepara, você sai da faculdade, ou você não faz um curso, ou não faz o curso, faz o primeiro exame, você não passa, aí faz o segundo, não passa e desiste. Aí é que está a sua derrota. Você está entregando o bastão. Você tem que estudar até passar. É com a determinação, é com a persistência que você vai passar. Muitas das vezes você está se preparando errado. Muitas das vezes você está estudando doutrina, mas não está estudando a jurisprudência. Ou você só estuda jurisprudência e não estuda a doutrina. Ou você só está lendo a lei seca, mas você esqueceu a doutrina e a jurisprudência. É por isso que você tem que ter o curso. O cursinho, porque o professor de penal, o professor de trabalho, o professor de civil, de processo civil, ele está ali para te orientar, para ver, olha, isso aqui é a oposição atual. Professor, infelizmente nosso tempo já acabou, mas excelente sua explanação. Agradecemos muito a sua presença aqui. E o Panorama Jurídico de hoje fica por aqui. Agradecemos a audiência de todos aqueles que participaram pelas redes sociais, pelos telefones. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.